Paulinho, vocês acompanharam a discussão sobre a ABIN paralela ontem? Teve uma operação da Polícia Federal, né? A gente falou bastante disso aqui ontem, né? Com o Vinícius Custódio. Já vazou o áudio? Já Ainda apareceu? não. Ainda não, né? Ainda não. O deputado federal Alexandre Ramagem publicou hoje, numa rede social, uma nota em que nega as irregularidades apontadas pela Polícia Federal durante o período em que ele foi o presidente da ABIN, o diretor-geral da ABIN, perdão. A polícia deflagrou uma nova fase da Operação Última Milha, que apura a criação de uma ABIN paralela para espionar, bisbilhotar e tentar interferir na vida de adversários e até aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tinha ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha presidente da Câmara dos Deputados, os dois, o Rodrigo Maia, que era adversário, e o Arthur Lira, que era apoiador, aliado de primeira hora do ex-presidente. Nem os aliados escaparam da bisbilhotagem. O presidente teria determinado, inclusive, que a ABIN paralela bisbilhotasse a vida dos auditores da Receita Federal que estavam fiscalizando a vida do filho dele, legalmente. A Receita Federal fazia uma investigação sobre a rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, rachadinha supostamente cometida na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então eles queriam ferrar com a vida dos caras mesmo, por fora, usando o Estado de maneira particular. E o Ramagem, que dirigia a ABIN na época, ele não foi alvo da operação de ontem, mas negou tudo. Disse que os policiais desprezam os fins de uma investigação apenas para levar à imprensa ilações e rasas conjecturas. Diz que as autoridades citadas pela PF no relatório não foram espionadas. Alexandre de Moraes, Toffoli. Diz que não houve uso de sistemas para interferir em processo ligado ao senador Flávio Bolsonaro. Enfim, ele negou absolutamente tudo. E ontem surgiu a informação, o Aldrin perguntou se o áudio já foi divulgado, surgiu a informação de que ele tem, que a Polícia Federal encontrou no computador dele uma gravação de uma reunião que ele fez, ele participou da reunião com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, que era o ministro responsável pela ABIN. E nessa suposta gravação, que deve aparecer em algum momento, ainda está em sigilo, haveria ali um conteúdo, um áudio em que o presidente da República, de alguma maneira, interage com essa investigação feita pela ABIN paralela para livrar a cara do filho dele no inquérito da rachadinha, né? Se as condutas forem confirmadas, os investigados podem ser indiciados pela Polícia Federal e, em seguida, denunciados à Justiça. O Alexandre Ramagem também é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E eles que, por enquanto, né? Pelo PL, eles que por enquanto está mantida a candidatura, a vida segue e tocamos o barco, Aldrin. Acabou, né, essa candidatura, né? Acho que ele não vai ter mais apoio do Bolsonaro lá no Rio. Enfim, cara, eu vou tentar não me repetir, que eu assisti o programa ontem, acho que vocês explicaram muito bem tudo o que aconteceu. E é mais um exemplo, né, do fundo do poço que a gente estava, né, nesses anos de Bolsonaro no governo, né, cara? Um presidente da República se apossando dessa maneira de uma instituição, né, de um órgão do Estado para espionar adversários políticos, para espionar jornalista, para ficar monitorando desafetos. É mais do que vergonhoso, é lamentável que a gente tenha... Na verdade, acho que o ponto mais importante para a gente falar aqui é que nós só estamos podendo falar isso agora, talvez porque o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, né? Porque tivesse ele se reeleito, né, em que momento a gente estaria hoje, né? Sendo que esse jeito de tratar o Estado, o governo, de usar o aparelho do Estado vinha se desenvolvendo nos anos Bolsonaro, né? A ABIN estaria com que tamanho hoje, né? Em que camadas da sociedade a gente estaria vendo esse monitoramento, né, do Bolsonaro. Eu lembro, o Ramagem é uma figura
que aparece lá em 2018, né? Ele comandou a equipe de segurança do Bolsonaro quando o Bolsonaro era candidato. Ele entrou depois do episódio da facada. E ele conquistou a confiança do Bolsonaro e, com isso, entrou no governo, assim que o Bolsonaro foi eleito. Em 2019, ele se torna uma figura mais próxima ainda da família, porque eu lembro de denúncias do próprio Bebiano, né? Algumas matérias da época, em 2019, já mostravam que o Ramagem era o cara que tinha aberto para a família o que estava rolando no inquérito das rachadinhas. Então ele tinha acesso a informações privilegiadas, ele é do Rio de Janeiro, e ele entregava isso para o ACF, para o Flávio Bolsonaro, para o próprio presidente. Isso foi denunciado também em 2019, 2020, nada foi feito. E o que causa mais espanto é isso, né? O Bolsonaro falou isso numa reunião, né? Em 2020. Eu amo que eles se gravam. Ele falou. Todos. Eles se gravam todos, porque tenho uma BIM paralela. O grau de confiança entre eles é maravilhoso. É impressionante. Né? Tá tudo gravado, de repente vai aparecer aí essa gravação, ainda vai comprometer o Bolsonaro. E essa é a parte maravilhosa dessa grande desconfiança, essa produção de provas, um contra o outro, porque eles estão se gravando o tempo todo. E dessa vigilância que eu acho que tem que ser frequente, a gente está falando aqui de governo Bolsonaro, mas de qualquer outro, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que manter em vista, independente de quem você, enfim, apoie, goste, torça, queira que assuma um cargo público, que é muito diferente você usar a estrutura para o benefício do Estado e para o benefício pessoal, ou dos seus amigos, ou dos seus aliados. Isso é uma coisa que a gente tem que manter muito claramente, independente de quem está no governo, quem a gente gosta ou quem a gente não gosta. Porque as coisas têm que andar em separado. E em separado tem que ser. Quanto mais separado tiver, melhor é. Tudo bem que tem coisas que é complicado, né? O Supremo que define sobre a vida dos políticos, o político que define sobre coisas do Supremo, a gente sabe que, no fim, um está pagando lanche para o outro em muitos momentos e a gente está aqui escolhendo time sem saber o que acontece atrás da cortina. Mas o que é instrumento público tem que ser usado para isso e não para interesse pessoal de perseguir esse, aquele ou aquele outro. O interesse é público, é da sociedade e não é particular. Isso tem que valer sempre, a gente sempre tem que estar de olho nisso. E vamos aguardar essa gravação e tantas outras, porque isso que eu acho incrível. Eles se gravam o tempo inteiro, né? Muitos vídeos que a gente tem de falas, né? Aquela fala do Salles, do Passar Boiada, eram eles mesmos se gravando e guardando aquilo. E aí muita gente se questiona, né? Será que eles achavam que não havia problema nenhum no que estava sendo dito ali? Será que estava gravando para quê? Para incriminar esse? Para, né, se salvar daquele? Mas as provas estão aí gravadas por eles mesmos, então em algum momento vai aparecer essa gravação, ou pelo menos ela vai fazer parte da investigação, né? Vai ser apurado como tem que ser. Aquela reunião, Aldrin, em que só antes de você completar, a Paulinha lembrou aqui das gravações, eu até estava falando isso no programa de ontem, aquela reunião em que não por coincidência de novo, o general Heleno, né, fala que se tiver de ser feita alguma coisa, que tem que ser feita antes da eleição, que depois da eleição vai ficar ruim, isso gera uma virada de mesa ali. Também foi uma gravação assim, meio clandestina, feita pelo Mauro Entre Cid, né? documento... E aí descobriram depois isso aí também nos documentos dele, no computador, etc e tal. Ele tinha gravado uma reunião sem que as pessoas soubessem que estavam sendo gravadas ali. Quer dizer, alguém... Né? Acho que ele esqueceu de apagar. Alguém de dentro da reunião, né? Que várias reuniões foram gravadas, inclusive a mando do Bolsonaro, né? Agora, essa gravação do Ramagem, tem muita gente falando que burrice, os caras enfim, são incompetentes, deixaram lá no computador. Mas pode ser isso que a Paulinha falou também. O cara está se resguardando, né? Pô, deixar uma gravação do presidente da República dando a ele ordens para faça isso, faça aquilo, é uma maneira dele se defender de um eventual processo futuro. É o que nós vamos averiguar agora, né? Aquilo, né? Se eu cair, você cai junto. Agora, é importante dizer que a ABIN ela não tem permissão para
monitorar telefone de ninguém, né? Isso é uma prerrogativa da Polícia Federal, do Ministério Com Público. autorização da Justiça. Sim. Com autorização da Justiça. Então, tudo aí está irregular. Tudo está irregular. Não foi pelo bem do Estado, pelo bem do governo, pelo bem de nada. Foi puro bem interesse. pessoal, né? Interesse pessoal do filho, o Do que está acontecendo filho. com o filho, como é que estão querendo me prejudicar. Acho que esse senso também de Com- perseguição, né? Era um ingrediente muito forte do bolsonarismo. Com instrução direta do Carlos Bolsonaro, que é o grande defensor dessa ideia de ter um órgão paralelo ali de vigilância e monitoramento nas redes, nos telefones, em tudo. É dele a iniciativa de comprar o programa israelense de espionagem. First Mile. Isso. Então, tá tudo irregular, tudo irregular. Eu me surpreendo, porque você dá uma olhada nas redes, é incrível como tem gente que defende isso, né? As pessoas que usam o discurso da liberdade acham que o Bolsonaro, então presidente, teria o direito, sim, de verificar o que seus adversários, seus inimigos estariam pensando ou falando dele, ou o que eles estariam manobrando contra o governo. Um negócio absurdo, né? Isso é crime, isso é um negócio impensável, né? Você defender esse tipo de atitude por parte do Estado, né? E aí, aproveitando também a Paulinha aqui, me lembra aquele filme maravilhoso que conta a história dos agentes da Stasi alemã, A Vida dos Outros, que você deve ter visto, o filme de 2000, um dos melhores filmes que eu já vi nesse século. A Vida dos Outros, a Alemanha Oriental, a polícia política da Alemanha Oriental, a Stasi, considerada a mais eficiente e mais cruel polícia política, que espionava todo mundo. A população inteira do país era espionada. Naquela época não tinha celular, os caras botavam escuta dentro de casa, escuta no telefone, tinha uma rede de civis informantes Espiões, que espionavam as pessoas, um negócio assustador, e aconteceu de verdade. A vida dos outros deve estar em algum stream. É que às vezes as pessoas, quando têm um preferido, pensam, não, mas está espionando, né? Quem quer instalar o comunismo no Brasil, assim, tipo assim, tá a favor espionando do um meu inimigo, político. alguém que tá querendo algum mal para toda a sociedade. Mas no fim, não, só tá querendo espionar para saber o que vai acontecer com o filho que praticou algo ilegal. É Então, assim, inaceitável. no fim é muito pequeno, sabe? É muito pequeno, é muito sobre essa individualidade que nada tem a ver com o cidadão, nada tem a ver com o público, nada tem a ver com o interesse da sociedade. Então, isso que é muito triste, é muito centrado nessa sensação persecutória, que eu acho que faz muito parte do governo Bolsonaro, e nessa proteção, principalmente da família, que daqui a pouco vem aí, gente, com as vagas para o Senado, né? Parece que vai todo mundo, Nossa. vai Michele, vai toda a galerinha, entendeu? Esse movimento Porque assustador é também. sobre isso, entendeu? É sobre perpetrar essas pessoas em situações ali, em posições de poder, e usar essa base de Bolsonaro inelegível para continuar toda essa história. Então, vamos ficar em alerta aí, galera. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.